Você com certeza conhece algum caso de coisas inexplicáveis, porque ao redor de todo o planeta, coisas estranhas e até mesmo assustadoras acontecem, sem que nós saibamos exatamente o motivo. E no vídeo de hoje, nós iremos mostrar alguns desses acontecimentos que foram registrados por câmeras, para você ficar tão abismado quanto nós. Venha conferir! Mas antes de começarmos o vídeo, gostaria de lhe pedir, se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha no vídeo para nos ajudar. Já se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo! Anomalias inexplicáveis começaram em todo o mundo. Nuvem em formato mais do que estranho. Muitos desses eventos que vamos mostrar ao longo deste vídeo envolvem forças da natureza. Esta primeira cena é uma nuvem e é impossível não ficar assustado assistindo a essas imagens. A nuvem forma uma espécie de círculo assustador ao redor do lugar que está sendo filmado, e é muito assustador, né? O poder do vento. O vento é capaz de causar desastres enormes e este vídeo é a prova viva disso. A ventania consegue derrubar e destruir a estrutura do concreto em apenas alguns segundos. O vídeo é assustador, demonstrando que a natureza é de fato incontrolável. Vento versus árvore. Estas imagens também mostram o tamanho da força do vento. Aqui foi capturado o momento exato em que o vento derruba as árvores. O homem que está filmando fica chocado com o acontecido, e é possível ouvi-lo incrédulo sobre o que acabara de presenciar. E não é para menos. Vejam só o tamanho do poder de destruição do vento que destrói as árvores como se elas fossem de papel. Terremoto. Terremotos são assustadores, e mesmo que você nunca tenha presenciado um, provavelmente possui um grau de medo de estar em um lugar atingido por um terremoto. Nestas imagens, nós podemos ver o que aconteceu com estes carros que estavam estacionados enquanto um terremoto acontecia. É como se os carros estivessem dando pulos, realmente assustador. Inundação. Quando você olha para essas imagens pela primeira vez, pode se perguntar por que construíram prédios no meio da água, mas na verdade eles não foram construídos em meia água. O que estamos vendo aqui é uma enorme inundação que faz parecer que os prédios estão no meio de um rio. Imagine o desespero das pessoas que estavam no alto destes prédios. Raio na água. Capturar em imagens um raio é realmente muito difícil, podendo ser uma tarefa quase impossível, já que eles acontecem muito rapidamente. Mas esta pessoa conseguiu capturar o momento exato em que o raio caiu na água. Acredito que não é preciso dizer que as imagens são assustadoras. Mais uma vez, a natureza demonstra o tamanho da sua força e poder. É imensamente assustador e perigoso, mas não podemos negar que as imagens de um raio são na mesma proporção fascinantes e belas. Divisão nos céus. Aqui nós podemos ver uma imagem impressionante de um raio, mas desta vez ele não desaparece do céu tão rapidamente e podemos vê-lo dividindo o céu. Ele se mantém alguns segundos e a impressão que temos é que de fato o raio está dividindo o céu em duas partes diferentes. Uma imagem que demonstra a perfeição da natureza. Redemoinho da Terra. Você já deve ter visto um redemoinho de terra em algum desenho animado, por exemplo, mas presencialmente é mais difícil de apresentá-los do que você pode imaginar. Nestas imagens, você pode ver uma nuvem de terra que vai em direção ao céu, formando como se fosse um enorme cone de poeira. E estas nuvens podem ser tão altas que é impossível determinar que altura elas alcançam. Tempestade de granizo na praia. Aqui nós temos um fenômeno que não é apenas inconveniente, mas também assustador. Imagine que você se preparou para descansar e relaxar com um belo dia de sol na praia, mas você acaba dando de cara com uma tempestade de granizo. Realmente não deve ser nem um pouco interessante, né? Podemos ver nas imagens a força com que as pedras de gelo caem na água, ainda que todo mundo conseguiu sair correndo da água antes de ser atingido por um desses granizos. O que há no fim do arco-íris? É o desejo de muitas pessoas descobrir finalmente o que existe no fim de um arco-íris. E são poucas pessoas que conseguem alcançar esta dádiva, mas esses sortudos conseguiram não apenas encontrar o fim de um arco-íris, mas sim de dois, de uma vez só. Isso que é sorte. E para nossa sorte e felicidade, também eles filmaram tudo para que a gente possa apreciar estas imagens impressionantes do fim de dois arco-íris. Arco-íris em visão privilegiada. Bom, se ver o fim de um arco-íris com clareza pode ser difícil, ter esta vista completa de um e ainda por cima de um lugar mais privilegiado é ainda mais difícil. Estas pessoas que estavam saltando registraram estas imagens belíssimas de um arco-íris completo, vistos dos céus. É uma vista e tanto, né? Nuvens próximas do chão.
Ver as nuvens parecendo estar tão perto do solo pode ser um tanto quanto assustador, afinal temos a impressão de que o céu está caindo sobre nós. Mas ao mesmo tempo, este é um fenômeno espetacular para os nossos olhos. E você, hein? O que sente assistindo essas imagens? Mais medo ou fascinação? Não deixe de nos contar nos comentários, escreve aí pra gente. Furacão. Assistir a um furacão pessoalmente é algo que ninguém deseja, mas felizmente nós podemos desfrutar dessas imagens registradas durante um furacão que atingiu esta cidade. Inicialmente nós vemos o furacão de cima. É possível ver exatamente o local em que ele está concentrado. Em seguida, é possível ver ele mais de perto e assistir toda a fúria com que ele puxa as coisas para o seu centro. É realmente muito assustador vê-lo, mesmo que apenas por meio destas imagens. Imagina que pessoalmente. Vento assustador. Como nós já vimos em outros exemplos mostrados anteriormente, o vento é uma das forças da natureza mais devastadoras, sendo capaz de causar estragos inacreditáveis. Agora veja estas imagens de ventania extremamente forte que acontece do lado de fora. É possível ver diversos objetos voando com força do vento. Podemos ver também o ponto exato em que o tornado está, para onde as coisas estão sendo arrastadas com tanta força. Eu certamente ficaria com muito medo de estar tão perto de um tornado desses, viu? E com toda certeza não estaria tão próximo da janela. Erupção. O fogo talvez seja um dos elementos da natureza que mais causa pavor nas pessoas, e não é pra menos. A força de um vulcão em erupção é realmente muito assustadora e pode ser da mesma forma muito devastadora. Mas para acabar com um sentimento mais leve, nós iremos te mostrar imagens belíssimas de um fenômeno da natureza que prova que a natureza pode ser muito perigosa, mas nem por isso deixa de ser bela. Nessas imagens, nós podemos ver um fenômeno causado pelo encontro de um vulcão e a água, e que pode ser uma das coisas mais belas que você verá na sua vida. A fumaça do vulcão ativo se encontra com a água que possui uma coloração turquesa e forma esta imagem belíssima, com uma paisagem espetacular.